Olá, eu sou o Lorival Pupo, seja bem-vindo ao Escrituras Plus. Nós temos falado um pouquinho sobre dicas para pregação. Esse é o nosso quarto vídeo sobre dicas para pregação. Nós não imaginávamos que teríamos tanta dica assim para passar, para falar, para ensinar para vocês. Tem sido muito legal, muito abençoador. Bom, o último vídeo tá aqui, acho que aqui no card, à esquerda. Aqui embaixo na descrição você tem a playlist que nós criamos sobre o tema pregação, tem várias dicas lá, e como outros pregadores faziam as suas pregações. Obviamente aqui no canal você tem várias pregações do Caio Modesto, minhas, do pastor Antônio, do Felipe, porque nós transmitimos o culto por esse canal, portanto tem várias dicas, ideias e pregações aqui também, você pode assistir e ser abençoado. Aqui também na descrição você encontra o link do nosso curso. Por favor, dá uma passada lá, dá uma clicada, ao menos para ver os temas e coisas parecidas com essa, tá bom? A nossa primeira dica é: fale sobre Jesus. Várias pregações por aí têm se voltado para temas como política, ação social, moralismo, e têm deixado Jesus de lado. Lá em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que só há salvação por um nome, e esse nome é Jesus. Se só há salvação por um nome, nós precisamos pregar acerca de Jesus, sobre a obra dele, sobre quem ele é, sobre o que ele fez, sobre o quão importante e necessário ele é nas nossas vidas. E isso mesmo a partir do Antigo Testamento. Você tem vários textos que são citações diretas de Jesus no Antigo Testamento. Deixa eu dar um exemplo muito simples. A história de Jonas é citada por Jesus, então não tem como a gente contar a narrativa de Jonas sem falar da morte e ressurreição de Jesus, porque foi um tema que o próprio Jesus apresentou para mim e para você. Quando nós pensamos um pouco mais para trás, antes de Jonas, pensamos lá em Moisés. Moisés diz que surgiria um profeta semelhante a ele, mas que seria muito maior que ele. De quem que Moisés está falando? Obviamente, ele está falando de Jesus. Então, há textos no Antigo Testamento que são citações diretas, há outros que o simples fato da pessoa ser rei aponta para um rei maior, Jesus Cristo. Então, são elementos que a gente vai percebendo no nosso estudo bíblico que apontam e direcionam para Jesus. Toda a Escritura fala, aponta, indica para mim e para você Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos pregar sobre Jesus, falar sobre Jesus, anunciar o amor dele e por aí vai. Segunda dica: não diminua o pecado. Nos dias de hoje as pessoas têm barganhado em relação ao que é o pecado. Não têm dito até mesmo a expressão pecado e têm trocado por falha, por erro. Nós precisamos voltar a entender e compreender que o pecado desagrada a Deus, que o pecado não está de acordo com uma vida cristã saudável e, portanto, nós precisamos nomeá-los, indicá-los, apontá-los, e isso sem parecer ou soar mimimi, como algumas pessoas têm falado. Pecado continua sendo pecado e desagrada a Deus. Sem santidade, sem santificação, nós não vamos agradar a Deus. Portanto, aquilo que é pecado precisa ser tratado como pecado. A W. Tozer, no livro 5 Votos para Obter Poder Espiritual, disse o seguinte: trate seriamente com o pecado. O pecado pode e várias vezes tem destruído a vida de vários cristãos por aí. Famílias estão sendo arruinadas, futuros estão sendo destruídos, vidas estão se perdendo em decorrência do pecado. Acho que o mais desenfreado que tem por aí é o hedonismo, onde a pessoa vive na expectativa de satisfazer os seus desejos, os seus prazeres. Não preciso nem me aprofundar muito, você já sabe que nós estamos falando dos prazeres sexuais. Basta você ver a quantidade de vídeos que tem se produzido por aí falando contra o hedonismo e essa prática perversa de viver atrás do prazer e da satisfação através desse tipo de pecado. Terceira dica: não fuja de temas difíceis. A Bíblia está repleta de temas que nós temos dificuldade para expor e para falar, né? Por exemplo, o local da mulher dentro do ministério cristão.
Algumas pessoas defendem o pastorado feminino, outras pessoas não defendem, mas textos que exploram essa questão estão na Escritura. E nós temos ouvido pouca exposição sobre esses temas, poucas pregações sobre esse tema. Então nós precisamos olhar para temas como esse, difíceis diante da nossa sociedade, e expô-los, pregá-los, anunciá-los, proclamá-los. Então uma coisa é a opinião das pessoas e outra coisa é o que a Escritura diz, o que a Escritura afirma. Não é só isso, né? Tema delicado para várias pessoas é o que pode comer e o que não pode comer. A Bíblia é muito clara sobre esses temas, sobre essa temática. Então nós precisamos olhar para esses temas, precisamos identificá-los como temas difíceis, sim. Entretanto, nós podemos olhar para eles, observá-los e expô-los a partir do que a Bíblia afirma. Então é o seguinte, quando a Bíblia fala, a gente fala. Quando a Bíblia se cala, nós nos calamos. João Calvino já falava isso desde a época da Reforma Protestante. Então quando a Bíblia falar e o que ela falar, nós repetimos. Nós somos praticamente aqueles papagaios, né, que ficam repetindo o que a Escritura diz. A nossa opinião, sem embasamento bíblico, não vale de nada. Já que eu falei um pouquinho dessa questão de opinião, a nossa quarta dica é exatamente essa. Pregue o texto e não a sua opinião. Várias pessoas têm opiniões, ideias, questões sobre tudo. Sobre pastorado feminino, sobre o que deve comer ou não. Não é a nossa opinião que edifica. O que edifica é a palavra de Deus. Então, quando eu e você pegamos a Bíblia, expomos a Escritura, devemos falar o que ela diz e procurar soluções, aplicações a partir do texto bíblico para os problemas atuais. Entretanto, quanto menos opinião pessoal nós colocarmos no texto, na exposição, mais pura e cristalina será a exposição da Escritura, portanto, melhor ela será. Quanto mais nós falarmos da palavra de Deus, quanto mais nós falarmos de Deus, quanto mais nós falarmos aquilo que Deus deseja de nós, melhor será. Quanto menos nós expormos a nossa opinião política, a nossa ideia filosófica, a nossa posição para a solução do mundo, melhor será a exposição bíblica. Então, mais Bíblia, menos opinião, mais a palavra de Deus e menos achismos. Obrigado por nos acompanhar nesse vídeo até aqui. Não se esqueça, clique no link aqui embaixo, conheça o nosso curso e também aquilo que já é de praxe. Curta, comente, compartilhe com um amigo. Seja abençoado por Deus e pela palavra de Deus. Forte abraço, Deus te abençoe.